FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá amigas, olá amigos. Nós estamos aqui apresentando pesquisadores muito importantes do Brasil que têm pesquisas que desenvolvem o país e ao mesmo tempo impactam na ciência internacional. Esse é o caso do professor Luiz Antônio Martinelli, do SENA, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura de Piracicaba, que trabalha com um tema muito importante, que é produzir informações nessa tênue interface entre a produção, por exemplo, de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que está se estendendo, e ao mesmo tempo a preservação e a sustentabilidade e também a capacidade de se produzir alimentos para a mesa de todos nós. Professor Luiz Martinelli, muito obrigado por o senhor estar aqui e diga mais ou menos qual é a linha geral das pesquisas que você desenvolve lá no SENA. Bom, Saldiva, primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito, né? É um prazer ser entrevistado por você, que eu conheço de longa data. Nós agora temos nos dedicado bastante a estudar os impactos ambientais, também sobre a biodiversidade, do mais recente modelo de uso da terra no estado de São Paulo, que é a substituição de pastagens por cana-de-açúcar. Por outro lado, também essa pastagem tem vários programas de intensificação dessa pastagem, para que a gente coloque mais cabeças de gado por hectare, para que livre mais áreas para a produção de alimento ou produção de alguma outra cultura agrícola. Bom, isso é fundamental, né? Porque uma das coisas que, quando você expande o uso de biocombustíveis e produção de açúcar, há sempre um debate sobre como que ela vai ameaçar terras ainda não tocadas, como por exemplo a Amazônia, ou como é que quais são as consequências de uma monocultura extensa sobre recursos naturais e sobre a biodiversidade. Então aquele debate entre desenvolvimento econômico e outra preservação, que cada vez mais se acentua, ele precisa de informação objetiva. E isso acho que é o que você está fazendo, não é isso? Exatamente. Os biocombustíveis, principalmente de cana-de-açúcar, tem essa ideia atraente de não aumentar ainda mais a quantidade de CO2 na atmosfera, que do ponto de vista de mudanças climáticas é o que nós queremos, né? Nós não queremos acumular mais CO2 na atmosfera. Por outro lado, essa cultura, a cana-de-açúcar, tem que ser sustentável, senão ela anula totalmente esse benefício de não emitir, não acumular mais CO2 na atmosfera. Então ela tem que ser sustentável em todos os níveis. Por exemplo, ela não deve competir com nenhum alimento, ela não deve incentivar novos desmatamentos e ela não deve causar nenhum tipo de perturbação acentuada onde ela se encontra. A agricultura, como nós sabemos, ela causa um certo dano ambiental, isso é inegável. Por outro lado, nós não vivemos sem agricultura. Então, o que nós precisamos encontrar é uma maneira de a agricultura avançar de uma maneira sustentável, causando o menor impacto possível. Então, esse projeto, ele estuda, por exemplo, se o cultivo da cana-de-açúcar emitir uma quantidade de gases do efeito estufa muito grande, ele vai anular esse benefício que ele tem. Então, tem essa vertente dos gases do efeito estufa. Nós também estudamos como que a transformação de uma pastagem em um canavial altera alguns processos ecológicos fundamentais e também o uso de pesticidas. Na agricultura se usa uma quantidade grande de pesticida, porque é uma cultura agrícola que tem que se defender de vários tipos de fungos, bactérias, insetos e assim por diante. E os efeitos desses pesticidas no meio ambiente são muito pouco avaliados. Então, o nosso projeto também tenta avaliar os efeitos desses pesticidas no meio ambiente. Tudo isso com o intuito de minimizar os impactos da transformação de cana-de-açúcar por uma pastagem. E também tentar, todas as formas, mostrar que não se precisa desmatar nenhum hectare a mais no país para que a gente tenha terras livres para plantar outras culturas agrícolas. Então isso é importante, né, no contexto
inclusive dentro do Congresso Nacional, que está discutindo um projeto de lei onde, digamos, a autorização para uso de pesticidas fica predominantemente sob o Ministério da Agricultura, perdendo o protagonismo à saúde e o ambiente. Mas eu acho, não sei qual é a sua opinião, gostaria de ouvir, é que se a indústria da cana não mostrar que ela está reduzindo os seus impactos, ela vai perder mercado não só nacional, mas inclusive, principalmente internacional, para onde ela quer exportar. Porque você pode usar os impactos ambientais locais quando você quiser barrar, por exemplo, etanol produzido no Brasil, que é uma estratégia comercial bastante utilizada para dizer, olha, é limpo aqui, mas veja como eles estão produzindo. Você acha que os empresários hoje estão, de fato, entendendo isso como uma vantagem competitiva a mais do etanol, quer dizer, reduzir os seus impactos ambientais? Eu acho que a maioria dos empresários estão entendendo essa nova filosofia, essa nova realidade do mercado. Obviamente, sempre tem os die hard, né, que não entenderam ainda, mas é cada vez mais claro que os mercados internacionais não vão aceitar um produto que cause grandes danos ambientais ou sociais. Foi o caso dos cortadores de cana. Um dos motivos que, finalmente, pelo menos no estado de São Paulo, se reduziu muito a área de cana queimada foi porque, além do problema de poluição atmosférica causando problemas respiratórios, que inclusive você foi orientador do Cansado, que fez uma tese a esse respeito, tem o trabalho físico num cortador de cana foi considerado um trabalho escravo. Ergonometricamente, é como se ele corresse uma maratona todo dia. E os mercados reagiram a essa realidade. Então, acelerou muito a mecanização da cana-de-açúcar. Obviamente, no começo, houve uma certa dificuldade para fazer essa transição, porque os plantadores de cana alegavam que ficaria mais caro e que a quantidade de pessoas desempregadas seria muito grande. Mas isso não é uma desculpa para você manter uma pessoa no regime de semi-escravidão, um trabalho físico extenuante. Esse é um problema do Estado e das usinas que criaram esse problema, que juntos têm que arrumar uma qualificação para essas pessoas. Por exemplo, habilitando essas pessoas a dirigir essas cortadeiras modernas de cana-de-açúcar. Então, nesse sentido, a pressão que veio, principalmente da Europa, foi muito benéfica para a indústria canavieira. Ela está entendendo que você ser ambientalmente e socialmente justo abre novos mercados. Inclusive, também pode ser da colheita para ir trabalhar na usina, né? Exatamente. Quer dizer, você tem que qualificar esse pessoal. Ou você, na usina, planta uma cultura que absorva muito mão de obra, como as frutícolas, né? Jeito tem. É só querer acomodar que acontece. E, com isso, matou-se vários coelhos com uma cajadada. A poluição atmosférica está decrescendo, problemas respiratórios causados por essa poluição está decrescendo e não se morre mais cortadores de cana com doenças crônicas. A pessoa morre de cansaço, como falava antigamente, a pessoa morre de cansaço. Isso acabou, está acabando. No resto do Brasil ainda não, mas no estado de São Paulo sim. Eles desenvolveram muito insuficiência renal pela desidratação. Exatamente. Então isso é um problema que existe ainda hoje na América Central e no Caribe. Você é otimista em relação a essa otimização? Quer dizer, o que os teus números e os números do teu grupo de pesquisa estão mostrando? Eu sou otimista bastante em relação à emissão de gases estufa no cultivo da cana. Nós estamos percebendo que com pequenas mudanças no manejo, essa emissão que já não era grande, cai para fluxos muito baixos. Então, nesse sentido, eu estou muito otimista. Quanto aos pesticidas, os estudos estão começando, então nós não temos ainda um panorama. Mas, obviamente, os empresários e o governo têm que estar aberto para aceitar que, provavelmente, determinados pesticidas não vão poder mais ser usados, favorecendo outros que têm uma degradação mais rápida, que faça menos mal às pessoas. Mas nós estamos no começo dessa avaliação. Então, eu acho que daqui a uns 2 anos nós vamos ter um panorama muito melhor. Mas só o fato de a FAPESP estar apoiando esse projeto temático que lida com isso, eu acho que é um avanço tremendo, né? A FAPESP está dando um recado claro que ela não quer um sistema de biocombustíveis que esteja devendo para o meio ambiente ou socialmente.
Então, eu acho que nisso eu sou muito otimista. Eu também sou, e inclusive a gente tem que controlar a entrada ilegal de alguns pesticidas banidos, Sem dúvida. que vêm de outros países da América Exatamente. Latina e que a gente, quer dizer, assim como acontece com cigarro, acontece com armas, está acontecendo também Com pesticidas. com pesticidas. Então, quanto aos pesticidas, eles podem ter vários efeitos, né, cancerígenos, como a gente viu agora nos Estados Unidos, e tem essa lei, a chamada PEC do veneno no Congresso. Por um lado, é óbvio que as culturas agrícolas precisam desses pesticidas, porque elas foram melhoradas geneticamente para outros aspectos e perdendo muito de suas defesas naturais. Então é natural que se use pesticida, mas tem que se usar de uma maneira sustentável e que não altere a saúde. Você tirar totalmente os órgãos de saúde do controle desses pesticidas, eu acho que é um regresso, um retrocesso muito grande nessa lei ambiental. E eu acho que isso realmente não cabe no momento. Isso vai prejudicar, inclusive, a própria agricultura brasileira, porque lá fora não vão querer comprar os produtos brasileiros porque não sabe o que está colocando aqui. Porque você pode estar colocando alguma coisa cancerígena, que daqui 5 anos você vai saber que é cancerígeno e já foi liberado. Então nós estamos dando tiro no pé, eu acho. Pois é, mas como é que foi que você entrou nisso? Porque você fez engenharia, você é agrônomo, né? É. E você entrou nessa área de conservação e ambiente. Como é que foi isso? Eu fiz engenharia agronômica porque eu falei assim, tem 2 coisas que eu gosto muito, biologia e química, e eu não vou ficar sem emprego. Eu vou ter um emprego, se tudo der errado, eu vou ter um emprego como agrônomo. Mas na minha agricultura, na escola, na Exalc, eu sempre procurava as matérias voltadas ao meio ambiente. Isso era em 1980, 81, e naquele tempo falava assim, nossa, mas você vai fazer ecologia? Isso é coisa de comunista. E mal sabiam eles que os países comunistas é que mais maltratavam o ambiente, né? Mas naquele tempo era taxado como coisa de comunista. Mas eu acabei indo sempre para essa área. A grande parte da minha carreira eu passei na Amazônia, estudando como as florestas funcionavam, como os rios funcionam e como as florestas funcionam. Mas com essas mudanças no uso da terra, no desmatamento da Amazônia, nós começamos a estudar como essas alterações, por exemplo, floresta para pasto, quais as consequências ambientais. Então eu estudei a conversão floresta-pasto, eu estudei a conversão pasto-soja e agora estou estudando a conversão pasto-cana-de-açúcar. Mas o meu DNA são nas florestas, né? Muito tempo eu tive um projeto aqui na Mata Atlântica, em Ubatuba, que, junto com o programa Biota FAPESP, em mudanças climáticas, mas por esse conhecimento de ecossistemas tropicais, eu acabo sendo qualificado para avaliar essas mudanças decorrentes de uma mudança no uso e na cobertura do solo. Pô, você veja que história que é legal, né? Como que a gente precisa ter pesquisa para tomar decisões nessas áreas de conflito, né? O uso de defensivos versus sustentabilidade, transformação de floresta para pasto e recuperação de pastos para novas culturas. E isso vem impregnado de, como todo assunto polêmico e controverso, de emoções, mas é importante que tenha pesquisa para gerar decisões baseadas em conhecimento. E esse é um tema também que, se não for estudado no Brasil, e aqui no estado de São Paulo, pelo seu parque de universidades, vai ser muito difícil que alguém fora estude da forma adequada. Portanto, eu acho que isso talvez seja um bom estudo de caso para mostrar a necessidade de manutenção de um parque de pesquisa para responder questões de interesse nacional, para produzir lideranças e a continuidade disso, porque a ciência, como eu disse, é uma história que tem começo, mas nunca vai ter fim. Bom, essa história ela vai estar guardada para vocês verem no Futura Play. Não só essa, mas todas as que viram, as pessoas que vieram aqui ou virão, estarão aguardando para que vocês possam chamá-las de novo à casa de vocês e mostrar para as pessoas que você gosta, principalmente para os jovens, que podem ter nos cientistas um modelo de comportamento, de cidadania e de amor pelo Brasil. Um abraço e obrigado pela atenção.